Cris, equidade é um dos princípios fundamentais da boa governança. Agora, na prática funciona? Na teoria ela é maravilhosa, né? Então, todos têm decisões justas, têm equilíbrio, igualdade e tal. Agora, na prática, o poder, a influência, isso fala mais alto. Então quer dizer que os manuais estão errados. Não é que seja errado no manual, né? Eu acho que exige, quando você fala em equidade, exige um nível de maturidade que é muito importante, né? Porque no papel todos têm os direitos iguais, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece dessa forma. E o que acontece quando se tenta impor equidade sem considerar essa realidade que você falou? Eu acho que a teoria desaba. Se você não tiver esse mínimo de transparência, algumas regras, essa teoria ela cai por terra. Equidade é uma utopia. Eu acho que ela precisa de menos ingenuidade e mais estratégia. Tem que ter regras claras, os critérios bem definidos. É muito mais você estar olhando para uma forma justa do que disfarçar uma igualdade. Quando o sócio, o líder, ele percebe que na empresa dele equidade é só discurso, tem saída para isso? Sempre tem saída. Eu acho que o ponto central não é você dizer que todos têm o mesmo poder de voz. Muito pelo contrário, é você dizer que é você buscar vozes certas e, sobretudo, as vozes justificáveis. Aí sim eu acho que você vai tratar de uma forma mais justa. Estamos começando mais uma edição do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar de um conceito considerado nobre, é elegante, enche os olhos quando se lê um manual de governança, mas será que na prática funciona? Ou será que é só um discurso bonito que esbarra na realidade das decisões, do poder, dos interesses? Nós estamos falando de equidade. Oi, Cris. Oi, Vanusa. E aí? Como é que é isso quando você percebe, nossa, na minha empresa realmente é só discurso e tá difícil de tentar colocar em prática? Tema difícil isso, a gente falar, hein? Sabe por que eu acho que é difícil? Porque tem eu não vou dizer assim que tem um abismo entre teoria e prática, mas tem um distanciamento e ele não é pequeno. Talvez ele não seja um abismo, mas ele não é pequeno. Eu me lembro quando eu me aproximei do tema, né? E eu estava onde é que eu estava? Sei lá, eu estava numa reunião, estava numa empresa, a gente saiu da reunião, teve um antigo sócio meu que perguntou assim, escuta, o que é equidade? Perguntou para ver se eu sabia o que era equidade, né? E isso estou falando de alguns anos atrás. Eu estava naquela época, eu estava lendo os manuais de governança e tinha lá um dos preceitos que era a equidade, transparência, prestação de contas, equidade, aquela coisa toda. E era, de uma certa maneira, a gente escutava as pessoas falarem sobre isso, mas era essa palavra aí que você falou, né? Que era sofisticada, que não era igualdade, que tinha que fazer uma diferença de igualdade. Naquele momento, eu vou dizer a seguinte coisa para você. Eu achava que o princípio de equidade, tal qual ele estava escrito ali no manual, ele deveria acontecer nas empresas. Durante um tempo, eu acreditei que isso pudesse ser assim. Mas aí, olhando para o dia a dia da prática, estando junto com as famílias, com os sócios, as empresas, eu estou falando já de décadas nisso daí, evidente, né? Eu aprendi que tem um distanciamento, Vanusa, entre o que está escrito lá no conceito de equidade. Então, para aqueles que, como eu lá atrás, foi colocado à prova para saber se eu sabia o que era equidade, acho que um jeito muito fácil de definir, né, o que está lá no manual é você pensar, todo mundo pensa, tem um que está chegando agora, que está estudando um pouco sobre o tema de governança, confunde com a palavra igualdade, né? E que não tem nada a ver.
né? Não é que todos são iguais. Uhum. Mas qual está lá no manual, a gente tem que pensar assim, eu preciso garantir o acesso para as pessoas. Então, se você der uma googada, tem uma imagem, acho que eu vou até colocar aqui depois para o pessoal ver, que define para mim a melhor definição de equidade. Você pega assim, 3 pessoas de alturas diferentes e um muro de 2 metros de altura. Um tem 1,60 m, o outro tem 1,80 m, o outro tem 2 metros de altura. Esse que tem 2 metros de altura consegue olhar do outro lado. O que tem 1,80 m não consegue e 1,60 m também não, certo? Uhum. Aí eles pegaram 2 banquinhos de 10 centímetros, deram para todo mundo. Ou seja, o de 2 metros ficou 2,10 metros, continua enxergando. O de 1,80 m ficou 1,90 m, não estava enxergando. E o de 1,60 m, com mais 10, ficou 1,70 m e não estava enxergando. Deram 3 bancos iguais. Isso não é equidade. Eu não facilitei o acesso. Na outra figura, deram banquinhos diferentes. Para o mais baixo, um banco maior, para que ele pudesse ter 2 metros. Para o do meio, um intermediário. E para o mais alto, não precisava. Aí sim você tratou de maneira diferente, mas você facilitou esse acesso. Vamos colocar essa figura para o pessoal poder ver bem o que é isso daí, né? Então, acho que isso define muito fortemente e claramente o que é equidade. É você permitir o acesso. Aquele que é mais baixo que você tem que ter um banquinho maior. Uhum. Ou, vamos traduzir pro dia a dia de uma empresa, numa situação de conselho. Você tem alguns conselhos onde você senta, sei lá, 6, 7 pessoas em volta de uma mesa. E olha, aqui é o seguinte, independente das nossas participações, das nossas cotas, cada membro um voto. Isso é um exemplo de equidade, né? Ou seja, se nós estamos aqui, você é majoritário, eu sou minoritário, mas veio aqui um tema, vamos discutir esse tema com o mesmo peso, né? É um tema que a gente vai dizer qual que vai ser a nossa estratégia para o ano que vem, ponto. Se você tem isso combinado, isso é um exemplo de equidade, né? Você proporciona para que aquele que tem uma diferença participação na sociedade consiga, junto com você, emitir uma opinião que valha. É um conceito de justiça, né? Acho que está muito relacionado com justiça, com inclusão, com justiça, com facilidade ao acesso, com permitir que, independente da cota que você tem, do seu tamanho que você tenha, você participa da discussão de maneira igual. Por isso se confunde com igualdade. Né? Não é igualdade, mas você participa de maneira igual de um processo, de uma decisão, de uma discussão, de uma análise, de um raciocínio. Você faz um paralelo disso com a filosofia e com a análise psicanalítica. Como é que é isso? Eu faço. Eu gosto de fazer. Você sabe que eu gosto de fazer, né? Eu acho que os manuais, eles são meio platônicos. Eu acho que é meio platônico, assim. O Platão, ele idealizava um mundo muito perfeito, as coisas muito certinhas, coisas muito igualitárias, tal, né? Eu acho, então, que o manual, ele tem essa característica mais platônica. Na prática, eu acho que a prática, ela é mais... Ela se aproxima mais da figura do Nietzsche. Assim, mergulhou na filosofia, uma questão assim de luta de poder, de influência, etc. É onde eu acho que no discurso platônico a gente escreve e coloca que é importante você facilitar o acesso. Na vida real nietzschiana, é onde você percebe lutas de poder e de influência, o peso majoritário e minoritário, ele aparece fortemente. Mas aí não dá para deixar de buscar o ideal também, né? Não dá. Senão você desiste e aí a equidade acabou. Exatamente. Né? Você falou de uma figura da visão filosófica ou psicanalítica, né? Acho que a grande contribuição da psicanálise, assim, nós não damos conta e não temos um controle sobre os nossos desejos, o que a gente quer, né? Então, por mais que você possa determinar que é muito importante ter um princípio da equidade,
a gente tem um desejo interno que vem com essa força, vem com esse poder e passa por cima desse conceito. Então o majoritário esquece que ele combinou com o minoritário esse princípio, vai lá e decide, centraliza e faz. E na hora de votar, é assim que o último voto é dele. Isso eu acho que é o que acontece na prática. Então, você fala assim, a equidade não deve ser trabalhada. Não, ela é um conceito super importante. Mas na minha cabeça, não é pela prática, eu já vejo de maneira muito diferente do que eu olhava lá atrás. Eu acho que na prática, esse jogo mais de influência ou de poder, ou de eu é que no fundo decido e movimento, ele prevalece sob a boa vontade de facilitar o acesso para todos. Tem aí uma questão, uma motivação emocional, ou se permite que a emoção venha acima da razão, é isso que você está falando? Na hora de decidir, de tomar decisão, de falar, de bater na mesa? A emoção prevalece? É sempre assim, sei lá. Tem gente que fala, o sangue ferve, né? Na última, não, aqui, não, peraí, eu que decido. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Dar um exemplo para ficar bem claro para quem está escutando a gente. O interessante, quando a gente fala, não é você tratar isso de uma maneira igualitária, né? Ou dizer assim, puxa, aqui na nossa empresa, ou aqui no nosso grupo, aqui na nossa sociedade, aqui na liderança, todos nós participamos das decisões e somos incluídos e a gente tem voz, a gente opina, né? Quando isso acontece é muito bom. Então, eu acho que toda empresa toda sociedade, toda liderança deve primar, eu gosto e gostaria de que a equidade estivesse presente nessa nossa relação. Isso é super importante, né? Tem um exemplo que eu estava pensando aqui enquanto estava falando sobre isso, né? Olha, isso aconteceu assim num prazo de uns 2 meses. Tinha um grupo de sócios, para ficar bem claro para quem está ouvindo para a gente, um grupo de sócios que tinha tomado uma decisão. Nós estamos com um problema aqui. A gente vai sofrer com sucessão. Nós somos sócios, a gente não tem pessoas, se dá uma dor de barriga a alguém, a gente vai sair daqui, estamos com muita dificuldade de enxergar a continuidade da empresa. A gente precisa desenvolver sucessores. Nós não fizemos isso, né? Então, eu quero, junto com vocês, esse era o sócio majoritário falando, eu quero, junto com vocês, elaborar um programa de desenvolver novos sócios. Vamos ver quem tem aí, um colaborador, um líder aí que seja... que tenha a ver com a gente, tenha a nossa cultura, que fale a nossa língua, que seja competente... E vamos dar um destaque, vamos fazer com que esse líder possa entrar num programa e a gente vai acelerar a formação dessa pessoa para ele vir a ser um sócio. O que eu quero dizer com sócio? Sócio é aquele que vai lá, que decide, que pensa 24 horas na empresa, que dorme com a empresa, que tem a preocupação, deu todas aquelas características diferenciando o dono do funcionário. E esse pessoal decidiu, de maneira coletiva, com equidade, tá certo? Como é que eles iriam fazer esse programa de formação de sócios? Ponto. Ficou definido. Passou um tempo, né? Esse mesmo majoritário, não é que ele voltou atrás, mas ele colocou um monte de empecilhos, de barreiras em relação a esse programa. Ele falou, não, mas espera aí, aquelas 3 ou 4 pessoas ali, não, elas não estão preparadas para isso aqui. Não, mas a gente falou, faz 2 meses que a gente fez e nós decidimos que tinham 3 ou 4 nomes que iriam entrar na formação e iam ficar 2 anos nesse programa. Não, aquelas pessoas ali, eu não quero que venham para esse programa, não imagino essas pessoas como sócio, não está na hora, eu acho que elas nem poderiam estar nisso. Mudou a coisa de uma maneira... Não, vocês estão falando, não falei, não falou, ficou aquela confusão toda e no final das contas o que prevaleceu, não, vão acabar com esse programa porque não está na hora. Foi uma coisa que chocou muito, foi alguma coisa que chacoalhou muito, mas foi um exemplo, né, de que no final das contas, num processo coletivo de equidade onde todos participaram, no final das contas era menos platônico
E o Nietzsche veio presente, do tipo aqui tem a força, tem o poder, tem a voz de mando que no final das contas desfaz aquilo que foi combinado e dita a carta do jeito que tem que ser. Eu achei esse exemplo que é um exemplo bem forte, é um exemplo que acontece nas empresas de maneira mais suave, talvez, não agora acaba com o programa, né? Não necessariamente assim, mas com um exemplo de que, no final das contas, tem uma influência, tem uma voz, tem um poder, tem uma decisão centralizada, tem alguém que acaba, no finalzinho do segundo tempo, tomando a decisão e descartando um pouco todo aquele conceito de equidade presente ali. Mas não quer dizer que todo mundo tenha que participar dessa decisão, né? E às vezes você acha que algumas pessoas que pensam em colocar em prática, justamente porque está lá no manual, não está preparado para isso? Quem pensa em colocar não está... Às vezes não está preparado, o líder não está preparado para aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem muita gente que tem fome de liderar, mas não está preparado para liderar. Também. Assim, você assumir uma posição de comando, de decidir, não é fácil, Vanusa, né? Então, escolha. Vamos fazer o quê? Arrisca para cá ou arrisca para lá? Deixa de fazer isso e faz aquilo. Não é fácil fazer isso. E tem líderes que são centralizadores, são fundadores, que começaram, eles têm isso já, tem essa veia pulsante, o que é um bom negócio. Isso não é ruim, né? A gente falava nos nossos bate-papos aqui anteriores, em algum momento, isso de maneira exagerada, quando a empresa cresce, tem consequências ruins, né? Mas, em via de regra, em alguns momentos, é interessante ter uma voz que vá lá e opine e decida, porque a coisa também anda quando isso acontece, né? Agora, nesse exemplo que eu dei, gera um monte de frustração. Então, eu gosto mais, se a gente pensar assim, qual que é um remédio para isso? Como é que isso pode funcionar? Um dos primeiros passos é você deixar muito claro e transparente que, olha, tem um aqui que, no fundo, ele dá a última cartada. Foi sempre assim e talvez seja difícil no futuro ser diferente. Então, não trazer isto como regra ou não trazer isso como uma verdade, eu acho que é um erro gigantesco, né? Não é aceitar passivamente que um outro sócio, outro líder, nunca vai chegar a um momento de poder tomar uma decisão e enfrentar esse que sempre decidiu ou sempre tem um jogo de poder e de influência mais forte. Não é isso. Mas é deixar claro que isso existe. A equidade, ela não pode em nenhum momento tampar o sol com a peneira. Então, quando você pega lá o que está escrito no manual, uma primeira reação é você tentar colocar isso em prática e a cultura faz com que isso não se prevaleça, né? A forma de um majoritário, por exemplo, que é o exemplo que está dando, decidir mais forte, ela continua persistindo. E aí você já, puxa, a equidade não funciona, não dá certo, isso não adianta para nada, tá só bonito lá no livro, na prática a vida é outra, e vem todos esses comentários, né? E não talvez não seja também por parte dos outros que não decidem no fim das contas, né? Exercitarem um pouco o poder do convencimento, trazer argumentos, se dedicar mais para isso, porque a pessoa que toma decisão, na verdade, ela quer tomar a melhor decisão. Né? Eu acho que tem isso, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Tanto aquele que decide poder escutar mais, e aquele que quer mostrar que também é capaz de decidir ou que também pode contribuir, conseguir falar mais, conseguir se apresentar mais, né? Então, eu acho que tem as duas coisas, sabe? Mas eu acho que você ainda continua achando que o teu critérios e regras bem definidas e o máximo possível de transparência para dizer aqui o jogo acontece dessa maneira é melhor. A gente falou do Platão, falou do Nietzsche, né? Aristóteles falava, como é que era? Era justiça proporcional, distributiva, né? Ele dizia que você tem que aceitar que nem todos têm o mesmo poder. É assim que acontece na prática.
Então, mesmo que você coloque iniciativas para você poder colocar essa prática da governança, a equidade em prática, você não pode negligenciar, tapar o sol com a peneira, que nem todos têm o mesmo poder. Existe diferença. E aí vem a psicanálise e fala, ó, esse demônio desse nosso desejo interno, ele aparece. Ele vem. Né? Uhum. É como se os sócios não controlassem isso. Eles não dominam esse demônio interno. Uhum. Vem aqueles 5 minutos, dá a cartada e fala a última coisa e avacalha com toda aquela etapa homeopática de colocar um princípio de equidade vigente. Uhum. Eu acho que você negligenciar essa percepção é um erro. Você querer que tudo seja igual é um erro. Você não deixar isso transparente, que é assim que acontece, é um outro erro. Agora, essas duas coisas, elas podem conviver junto. Né? Não estamos descartando a equidade, Sim. mas é entender que na teoria uma coisa, na prática ela é outra, ela sofre influências. Uhum. E aí, né? Tem que entender, e aí eu quero perseguir a equidade. Então, como é que eu faço dentro de uma empresa? Digamos que eu seja o líder que decide, mas eu tenho dificuldades em acatar todo o conceito completo de equidade, apesar de querer. E aí, como é que esse cara vai conseguir exercer a equidade e talvez controlar os instintos? Uma vez, você estava falando, eu me lembrei de um sócio lá atrás. Eu estava naquela fase de começar a me desplugar do que estava no livro. Uhum. Né? Eu vinha colecionando algumas práticas e estava lá, puxa vida, eu acho que isso que está aqui no livro não é o que eu estou observando no dia a dia. E aí falei, eu tinha vontade de estar uma vez com um sócio, ele era presidente do conselho, e ele falou assim, abertamente numa conversa de canto lá, eu nem de longe eu acredito em equidade. Só que eu não posso pegar o microfone e não vou falar isso nunca. Né? Não acredito, porque veja na minha empresa, né? Cara, se a gente joga isso, e se eu dou um poder para alguém decidir, se eu facilito que aquela pessoa participe de uma discussão, isso nunca aconteceu na minha empresa. Ou seja, eu já tentei, mas a decisão, a discussão, a análise, o retorno nunca veio. Uhum. Não veio. Então, eu já tive momentos que eu esperei, e fazia força, e fazia treinamento, e fazia um coletivo, e perdi 1 hora, vamos lá, vamos tirar, ele falava assim, vamos tirar o leite dessa pedra, vamos fazer isso, não veio, larguei mão, agora eu decido rápido, faço o que acontecer e nem me preocupo, acho que esse negócio de equidade não é para mim, ele fala, isso não é para mim. Talvez, até ele falou, talvez se eu tivesse outras pessoas, talvez pudesse ser diferente. Aí você está falando de agora, uma sociedade familiar. Uhum, onde não dá para mexer as peças nosso assim ambiente. muito fácil. Você tinha uma sociedade familiar. Como eu conheço bem eles, essa figura que estava falando é uma pessoa extremamente forte. Uhum. E muito respeitada. Normalmente aquela figura que tem presença, que é forte, normalmente, né, é uma pessoa que mostra um conteúdo, mostra uma competência, ou assim, vamos por aqui, é aqui que vai. Ele dá um norte, arrebanha as pessoas para comprarem a ideia, sabe vender bem a ideia. É aquela pessoa que passa segurança, vem comigo, que isso aqui, que é para lá que a gente vai. É um grupo, ali era um grupo, né? Um grupo de sucesso, já teve resultados bons, excelentes anos, então assim, inspira a pessoa. Pô, se eu seguir aquela pessoa ali, ela sai ela desse tamanho, hoje ela tá daquele tamanho, eu vou atrás dela porque ela sabe. E o negócio vai dando certo. Tá tudo certo, né? Então, esses líderes que são inspiradores, que são fortes, que decidem, etc., eles têm até muita dificuldade de poder passar a palavra para os outros, porque a não ser que outros apareçam também com força parecida, aí a gente tem aquela velha discussão, né? Será que 2, 3, 4 líderes com força parecida sobrevivem na mesma arena? Essa é uma outra discussão. Sim. É um outro podcast para a gente poder gravar. Mas o fato é que, às vezes, esses líderes são meio lobos solitários, né? Eu já vi presença deles várias vezes de tentarem um pouco
diluir esse acesso e ter participação dos demais. Mas como nesse caso, por exemplo, eu desisti, então eu tentei fazer isso, não funcionou, então eu vou continuar fazendo assim, dessa maneira. Eu sempre tenho uma sensação assim como tem aqueles que são centralizadores e não admitem que outros venham trazendo ideias ou tentem modificar uma decisão, como também tem aqueles que preferem ficar naquela situação cômoda porque a responsabilidade é menor, porque dá menos trabalho. Me parece que isso também acontece, né? Daí como é que você vai discutir equidade quando as pessoas estão muito bem naquela posição? Uhum. E aí? Me responda. Você não vai discutir, né? Você vai discutir o que aí? Né? Não vai discutir. Veja lá, olha, eu tinha anotado aqui. Onde que a equidade falha? Diferenças de poder e influência. Uhum. Isso existe na prática. Essa prática, ela determina a equidade, né? Critérios subjetivos, disfarçados aí de justiça. É aquela assim, eu vou fingir que todo mundo tem voz, no final das contas, o único que tem voz sou eu. Uhum. Já viu algum lugar assim? Uhum. Né? As pessoas percebem. E o mais interessante é que todo mundo sabe disso. Eu estou no outro grupo lá de sócios que assim, todo mundo sabe que aquele lá é que vai decidir no final. Eles estão ali, participam, tal, mas tá todo mundo esperando a decisão. Mas aí é consenso. É consenso. Okay. É meio velado, mas é consenso. E às vezes quando é um consenso meio velado, ele traz complicações, né? Traz insatisfação, traz frustração, mas a pessoa sabe que é assim que funciona. A prática, ela determina isso, né? Então esses critérios meio que disfarçados de justiça, como é que é? Para inglês ver. Tá. A prática diz que é para inglês ver, né? Falta de transparência, né? Dizer, olha, aqui é o seguinte, tem um peso diferente aqui, né? Você sabe, tem um peso diferente na decisão, mas eu quero ouvir o que você está falando porque eu gostaria muito que você me convencesse. Se eu tiver uma visão diferente da tua e o meu peso é maior, eu gostaria muito que você pudesse convencer. Essa é uma saída, por exemplo, né? Para isso você tem que ser transparente, o critério tem que estar bem definido. E aberto, né? Equidade tem muito mais a ver, não é com só, nesses casos, né, não é só com facilitar o acesso, mas ela não pode perder esse senso de justiça barra transparência. Me passe uma crítica justificável, né, venha para o jogo que eu escuto você. Eu acho que esse princípio, se você não tiver com isso claro, ao lado de um conceito teórico de equidade, é problemático. Né? O jogo político de poder e de influência nas empresas, essas coisas, elas minam, elas atrapalham muito a equidade, né? Então, aceitar que existem diferentes poderes, aceitar que esse é o mundo, eu acho que isso não pode ser negligenciado em nome da equidade. Porque daí fica um faz de conta. E todo mundo percebe quando é um faz de conta. As consequências, o resultado no clima, o clima é o resultado na convivência das pessoas, na participação, na energia dedicada para o negócio, vamos junto e quero fazer. Isso cai drasticamente. Entendeu? Esse é o ponto. Dá para não ter equidade e ao mesmo tempo motivar as pessoas ao seu redor? Você acha que tem uma gestão assim que seja centralizadora, que o poder esteja muito claro ali na mão de uma pessoa só? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Dá para dizer assim, puxa, eu já vi lugares que não funciona. Quando isso é muito forte, né? Aí quem está na posição de aceitar, fica quieto, abaixa a cabeça e faz o que tem que ser feito, né? Mas é difícil responder isso. Eu acho que tem que olhar o contexto, sabe, Vanusa? Agora, o que eu acho que faz mais mal, que é o que eu estou dizendo, é aquela... Eu gosto de chamar isso de decoração corporativa. Isso para mim é ruim. Todo mundo faz de conta? Isso faz muito mal. Tá. Né? Então, é melhor você saber, eu tenho influência até onde? Até onde eu posso ir, o meu voto, a minha voz,
A minha participação vai até onde? Uhum. Vai até aqui. É tipo a alçada. Conhecer os Sabe, limites. alçada? Olha aqui, ó, você tem a alçada de X. Passou de X, eu é que decido. Uhum. A pessoa sabe disso. E a regra está clara. Então, ela tem uma participação, a pessoa toca até onde ela tem alçada para tocar, mas passou daquele nível, não. Se isso tiver claro, é melhor do que você ter um mundo corporativo decorado. Tá. As pessoas sabem disso, elas entendem. E isso é o que gera problema, né? Então, a minha analogia é menos Platão naquilo que tá escrito nesse mundo perfeito e não desconsiderar esse viés de luta, de poder, de influência, de ego, de vaidade, de voz de comando, porque ele está presente o tempo todo. Negligenciar isso em nome da equidade, eu acho que aí é que não dá certo. Tá, conhecendo os limites, cada um o seu limite e tal, dá para um líder, um CEO, um sócio majoritário ser democrático? Ué, dá. É? Você não acha que não dá? Não sei. Um líder autoritário, não, como é que é? Um líder majoritário, dá. um sócio majoritário, um líder, Claro que dá. CEO. Claro que dá, você tem os sócios, a maioria dos sócios, eles, ou dos líderes, né, precisam da ajuda coletiva, né? Cara, vamos sentar nessa mesa, vamos discutir o assunto junto. Tem um outro grupo de sócios que tudo eles discutem juntos. Tem sempre um que determina o que vai ser. Mas eu já presenciei várias vezes, aí isso é legal de falar, várias vezes os minoritários dando sugestões acatadas. Então, eu lembrei de uma coisa que agora que eu não queria deixar de falar, que é o seguinte: equidade não é uma coisa estática, imutável e fixa e implantada. Aqui agora sim tem que ser igual, todo mundo faz no coletivo. Tem momentos e temas que isso acontece com mais facilidade, tem outros que não. Né? Então você precisa, depende do que você está discutindo, depende do tema que está na mesa. Né? Então tem hora que eu posso ter uma participação maior, uma influência, tem hora que não. Tem hora que eu não vou conseguir ter a mesma participação, o mesmo sucesso, a mesma performance que eu tive na discussão da sala ao lado, voltado para um tema diferente. Então eu acho que é um princípio. Se você tiver isso de maneira bem transparente, esse princípio ele flutua melhor na cultura da empresa, sabe? Adotá-lo o meu ponto sempre é adotar negligenciando essas coisas que acontecem na prática. Eu acho que isso é um erro fatal. Agora, tem algumas situações que não mudam quem toma a decisão, mas que pode criar uma sensação de que todo mundo é mais igual. Mais talvez, igual. Né? Por exemplo, quando uma grande empresa tem lá o CEO e tal, mas todo mundo almoça no mesmo restaurante. Ou quando o estacionamento que é coberto não fica só para a direção. Todo mundo põe um carro no sol. Né? São algumas coisas que as pessoas se sentem provavelmente mais tendo acesso às mesmas coisas de outras. Agora, quem toma decisão é sempre o mesmo. Né? Os mesmos. Eu acho o seguinte, esses exemplos que você deu, eles, como eu posso dizer, eles podem aproximar pessoas num contexto, mas as diferenças continuam marcadas. Né? Você é você aí, eu sou eu aqui. Sim. Você me ajuda nessa área e eu sou o dono responsável pelo negócio. Eu preciso de você, você precisa de mim. Só que as diferenças estão marcadas. Em alguns momentos, a gente se encontra e almoça junto. Né? Em alguns momentos, a gente entra no carro, tá 30 graus para você, tá 30 graus para mim. Só que quem decide, quem determina o rumo lá, aqui sou eu. Você me ajuda a executar isso. Mas o clima é melhor. Se isso estiver claro, se os critérios, é isso que eu digo, os critérios são estabelecidos, tá tudo certo. A gente se encontra em alguns momentos, aqui aparentemente somos iguais, aqui somos diferentes. Porque aqui, nesse métier, sou eu que decido o que faço.
Então, esse senso de justiça, de critério claro, de transparência, ele faz com que você possa assim, tirar o melhor das pessoas. Ele dá limite, ele chama essa pessoa a contribuir até onde ela pode contribuir, mas ele não fica fazendo de conta que agora ela também vai participar de tudo e vai decidir coisas que ela não está preparada para decidir, ou que somos iguais aqui. Não. Né? Você deu um exemplo assim de um dono, de um pessoal lá que almoça no mesmo restaurante. Agora, quando você pega isso para pessoas do mesmo nível, mesmos líderes na mesma categoria, ou sócios na mesma categoria, já não tem essa diferença, você né? não tem essa diferença. Aí é que você tem que ter o máximo possível de transparência. Se você quer ter um senso de justiça que tem a ver com equidade, mas é pouco explorado lá no manual, na minha opinião, tem bastante a ver, você está isso muito transparente. Puxa, na minha empresa é assim, aqui tem só um que manda, aqui só um que decide. Nossa, aqui toda vez a gente fala, reúne, no final das contas é aquele lá que dá a cartada. Ou, até pior, a gente discute nem um pouquinho, vai lá, alguém já decide, já atropela, já desfaz. Isso acontece em ambiente de empresa familiar, com dono, isso acontece muito, né? Como é que você vai negligenciar isso? E você vai dizer, aqui agora a gente tem que ter um princípio de equidade. Voto igual para todo mundo. Você acha que vai funcionar? Então, tem que ter muito cuidado quando você lê o que está escrito, porque aquilo ali é um indicativo de um norte a ser seguido, de algo que possa te inspirar, de alguma coisa que possa fazer com que você, puxa, eu não posso esquecer disso, que se eu for promover esse ambiente de equidade, quanto mais eu promover isso, melhor. Tem níveis de maturidade, tem graus, tem fases. Isso é implantado. Vamos crescer até onde der. Chega em algum momento que talvez chegamos no teto aqui daqui não dá, não adianta. A gente não vai conseguir nunca ultrapassar enquanto esse sócio estiver aqui, enquanto esse líder estiver aqui. Toda essa estratégia ela tem que estar clara, ela tem que ser transparente. Porque eu estou numa situação agora de um conselho que a gente estava decidindo sobre um tema muito importante e houve uma espécie de um empate nessa decisão. E a reunião foi cancelada não, ela foi terminada para ser retomar de novo vamos pensar mais um pouco e vamos ver se a gente consegue chegar a um consenso. Meu palpite, acho que não vai chegar a um consenso, né? Acho que aquilo vai ser ou votado, né? Ou o majoritário vai dizer, não, então vamos nesse caminho aqui, porque acho que essa aqui é a visão que eu tenho e eu tenho a maior participação e vai ser assim que vai ser. Eu acho que é por aí que vai. Né? Então, tem que ter um limite para as discussões. Se as coisas não são decididas, você tem que... Alguém tem que decidir. Alguém tem que decidir. Não dá para parar. Simples assim. Né? Tudo tem limite. Agora, até chegar lá, né? Vamos supor que esse exercício é um exercício que está todo mundo ali opinando, falando certo. Todo mundo tem voz. Todo mundo ali, nesse caso, tem acesso. Está todo mundo dizendo, puxa, está contribuindo, está analisando. Teve uma condução super legal. Cara, ainda não chegamos. Vamos esfriar a cabeça, vamos pensar mais um pouco, a gente volta para uma outra reunião. É um exemplo vivo de que todos estão sendo envolvidos a participarem. Se mesmo assim tiver que tomar uma decisão e tiver um empate, alguém tem que decidir. Mas aí essa decisão não tem nada a ver com uma questão autoritária. Poxa, o princípio de equidade está super presente ali. Sim. Entendeu? E se a gente se basear nos conceitos aí de governança e tal, para criar as regras, né, para deixar tudo mais claro, aí tem mais chance de funcionar? Claro que tem. Eu acho que sim. Né? Se baseando nos princípios já existentes. Eu acho e fazendo umas adaptações, talvez? Por isso que eu acho que, assim, se você tiver... O que eu acho que a coisa que é muito importante, nessas horas, é muito importante ter o bom senso, né? O que é que dá para colocar nessa cultura aqui hoje?
Isso aqui não dá, eu quero chegar lá, mas tem alguma coisa antes, tem uma fase 1, uma fase 2, isso é muito importante, né? Então, assim como qualquer prática de governança, ela é colocada em dose homeopática. Você dá um passo, experimenta, testa, vai mexer com as pessoas, daqui a pouco você volta um pouquinho para trás, aí volta de novo, coloca um outro processo, dá tempo para as pessoas que aprenderem a conviver com pesos e medidas mais igualitários. O ser humano não aprende isso em 24 horas. Né? Você vem de uma vida decidindo de um jeito, acordando de um jeito, daqui a pouco você é mais participativo. Pode ser, mas dá chance para essa pessoa também aprender a ser mais participativa. Tem que ter direcionamento, você não pode esquecer que isso é uma estratégia a ser implantada e é lá que você vai chegar. Mas se isso for sendo conduzido de maneira o máximo possível transparente, com justiça, eu acho que você vai envolvendo, né? Vai envolvendo todos nessa prática a ser implantada, que é a tal da equidade. Agora, isso, você acha que funciona quando essas propostas, elas nascem dentro da empresa e só as mesmas pessoas vão tocando isso? Tem como funcionar ou é melhor chamar alguém de fora? Porque aquela história, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. A conclusão que eu estou chegando é assim, em matérias de maturidade, de governança, seja ela de relacionamento de sócios, seja ela voltada para a gestão, seja ela para os mecanismos, processos, procedimentos, seja para a política, seja para o que você quiser. Alguém de fora vai bem. Eu vou dizer, é imprescindível? Eu acho que é meio prepotente você dizer que é imprescindível, né? É imprescindível, tem que ter. Não, acho que não cabe dizer isso. Mas acho que é muito importante para avançar. É mais saudável. O tal de Casa Ferreira Espelho de Pau que você falou assim, a gente não pode negligenciar isso. É a mesma coisa que eu estou falando, que a gente está discutindo aqui, né? Se existe um mundo de poder, negligenciar que Casa de Ferreira Espelho de Pau seja porque mistura, sem família, mistura emoção, as coisas do passado você não apaga, os cacuetes, as formas, né? Eu estou discutindo com outro grupo, você combina com uma atuação, aqui, você vai fazer isso e eu vou fazer isso, tá bom. Chega lá, as pessoas mudam, já quer fazer para a cadeira do outro. Teve uma vez eu estava num cliente, eram 2 irmãos, você tinha o fundador, que era o pai, 2 irmãos que eram filhos, né? Era um comercial, um financeiro. E de manhã o financeiro falava uma coisa para a equipe, à tarde o comercial falava outra coisa para a mesma equipe, né? E a quem seguir? Um falava lá da área financeira para o comercial, do comercial falava do financeiro, um ultrapassava o limite do outro, né? Essas são coisas que acontecem. Então você precisa não é da noite para o dia que isso para de acontecer. Então você tem que mostrar, tem que falar, erra uma vez, erra 2, erra 10, erra 20, daqui a pouco a pessoa vai, puxa, opa, já sei, isso é com você. Eu não sei se é em 6 meses ou se são em 6 anos, eu não tenho bola de cristal, mas as práticas, elas vão sendo colocadas, elas vão aumentando a sua maturidade na medida em que você vai apontando as escorregadas, os deslizes, para que a pessoa mude esse hábito. Com a equidade é a mesma coisa. E é sempre mais fácil ouvir de alguém de fora, né? Não é? Basta pensar no dia a dia da família, por exemplo. Se alguém vem e dá ou terapeuta. Pensa numa empresa familiar. Seu irmão vai falar que você conhece há 30, 20, 40, 50 anos. Vai falar alguma coisa para você. Né? Na lata, já responde. Não é assim. Você tá... Eu me lembro uma vez... Não, mas assim, mas quando foi lá em 1970... Aí começa, traz a bagagem toda, né? É melhor alguém de fora. É melhor alguém de fora. Muito bem. E como é que é aí na sua empresa? Você concorda com o que a gente discutiu aqui? Escreve pra gente, deixa aí a sua opinião. A gente vai gostar de saber, né, Cris? Vamos. Então, até a próxima. Até a próxima pra você também. Tchau. Tchau, Vanusa. Até, pessoal.